2011 e 2012, nós atendemos 12 casos, dos quais 2 se comprovaram como tráfico de pessoas. Quando eu digo se comprovaram, é porque gerou processo criminal, gerou investigação. Os outros foram supostos casos que a gente recebeu, as vítimas, fez todo o acolhimento e recâmbio para estados de origem. A gente nunca recebeu lá no Rio de Janeiro alguém do Rio de Janeiro mesmo. Então, o nosso núcleo ele tem tido um pouco dessa característica de receptor e recâmbio para outros estados de origem. Mas eram denúncias de tráfico interno ou internacional? Denúncia a gente não costuma receber. As denúncias costumam ir para os órgãos ou para a Polícia Civil ou para o Disque Denúncia, que foi capacitado pela gente para receber esse tipo de denúncia. O que a gente recebe mesmo lá no núcleo são os casos. As vítimas. As vítimas. Que elas chegam... No caso desses comprovados, eram tráfico internacional ou tráfico interno? 2 tráfico internacional, um de brasileiro para o exterior e o outro de imigrante para o Brasil. Você acha que a novela Salve Jorge tem contribuído para aumentar a visibilidade do crime? Eu acho. A minha visão da novela, eu não consigo ter uma visão negativa, não. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que o público brasileiro ele já tem um pouco mais maturidade. Antigamente, as atrizes, quando faziam vilãs, elas apanhavam na rua. Hoje, a gente já não tem isso. Eu acho que pode ainda haver, mas eu acho que a população já tem um nível de maturidade para entender que aquilo dali é uma ficção, que tem um romance, que é romantizado. Então, assim, e a gente tem que respeitar, é uma obra de ficção. Então, tirando a parte romantizada da questão, eu fico muito satisfeita por o tema ter entrado na agenda. E, sinceramente, eu acho que não existe campanha que o governo faça, nenhum esforço da gente que vai surtir tanto efeito do que ter uma novela abordando o tema. Eu já sinto um pouco dessa diferença. Você está num bar, no metrô, você ouve as pessoas comentando. Pode não entender conceitualmente, pode não falar de protocolo de Palermo, pode, mas isso desperta algo nas pessoas que eu acho que é muito positivo e que a gente vai levar isso de positivo. Então, a minha avaliação é positiva. É sempre bacana quando o tema está em destaque, quando o tema está sendo debatido. Como é que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no estado? Lá no Rio tem quantos núcleos e quantos postos? É um núcleo. O núcleo ele é estadual, ele está dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e tem um posto que está dentro do aeroporto do Galeão. O núcleo ele é um órgão do estado. O posto ele é um órgão da Prefeitura do Rio que é operacionalizado por meio da Guarda Municipal. A gente tem uma interlocução diária. A gente trabalha sempre muito junto, até pela dificuldade de outros atores de atuar, às vezes quando chega até caso no núcleo que não foi enviado pelo posto, eu peço ajuda ao pessoal do posto e vice-versa, às vezes, porque a coisa acaba que expande, às vezes o posto atende um caso que não é de tráfico de pessoas, mas é um imigrante perdido, por exemplo, e eles recorrem ao núcleo, então assim, o nosso diálogo é muito bom, mas existe aí uma autonomia, o posto ele é autônomo do núcleo, porque o posto é da prefeitura. No caso dessas vítimas que procuraram vocês, há uma dificuldade delas se identificarem como vítimas de tráfico de pessoas? Sim, normalmente a vítima ela não se identifica como tráfico de pessoas. Depois de muita conversa é que ela passa a processo de aceitação, mas também não é simples. Por isso que eu falei, eu atendi 12 casos, 2 geraram inquérito, então 2 foram. Mas desses 12, pelo menos uns 8, 7, eu imagino que realmente tenha sido tráfico de pessoas, mas a vítima não quis fazer denúncia, ela não quis aprofundar naquela situação e a gente, enquanto núcleo, cada um tem a sua competência. Se eu fosse polícia, seria uma outra forma. Mas o núcleo, ele é basicamente uma instância de acolhimento. Então, o meu papel é de ouvir, entender as demandas, prover serviços de saúde, assistência para essa pessoa e fazer dela à vontade. Então, se a pessoa diz que não quer denunciar, então eu respeito. Mas eles não denunciam por medo? O que é? Muitos por medo, muitos por medo de algo reverberar na família. A família é sempre um elemento que aparece muito forte nas falas.
e outros porque querem tocar a vida e não é uma ferida aberta que pelo menos naquele momento eles sentem que não querem mexer, então e a gente respeita isso. Em que essa capacitação contribuiu para o trabalho de vocês? É sempre muito importante todo esse processo que está sendo gerado, muito bem conduzido pelo Ministério da Justiça, porque de antemão já é um momento que a gente se encontra quase todos os estados da federação para debater um tema. Eu até brinco que o Brasil é tão grande que a gente tem um continente reunido. Então só dessa troca de experiências por si só já vale, né? Da gente sentar, ouvir como que tem aparecido os casos nos outros estados, como que cada um tem conduzido. A gente está debatendo, por exemplo, nesse momento, fluxo de comunicação, porque já se identificou que o tráfico de pessoas é um trabalho que é impossível um ator agir sozinho, a gente age em rede. No início eu te falei, eu nunca recebi caso de algum carioca do Fluminense no meu núcleo, eu recebo de outros estados, então necessariamente eu tenho que ter essa interlocução. Então esse momento de capacitação por si só, essa interlocução já é de grande valia. E a capacitação em si, ela é muito importante porque a gente debateu conceitos, a gente debateu diretrizes internacionais, diretrizes nacionais. A gente teve um momento de ouvir vítima, que para mim foi o ponto alto da capacitação, porque acaba que a gente fica muito técnicos debatendo, e tem estados, por exemplo, que o núcleo está iniciando agora e ainda não apareceu nenhuma vítima. Então, quando a gente ouve a vítima, quando ela fala que foi, conta um pouco a sua trajetória, é uma coisa tocante.